E aí galera, Siegfried na área com mais um Indiaton. Hoje vamos falar de Downwell, uma mistura entre shmup e plataforma, com um personagem equipado com sapatos de metralhadora, saído direto da mente dos japoneses da Mopin. Comecemos pelos gráficos. Com uma paleta de cores constituída por apenas 3 tons, o game parece ter sido desenvolvido direto para o Virtual Boy, o óculos fracassado que a Nintendo tentou vender por volta de 95, porém sem aquele brilho estranho que parecia causar câncer na retina. Aqui temos algo mais ameno, onde os tons de vermelho são utilizados apenas para diferenciar os inimigos e causar um impacto visual nos tiros e explosões. Ainda assim, caso isso lhe cause irritação, é possível alterar a coloração através do menu inicial, com vários padrões que podem ser desbloqueados à medida em que se avança no jogo, tendo inclusive como opção o console previamente mencionado, ideal para os masoquistas de plantão. A arte pixelada, estilo que normalmente me agrada, acaba deixando um pouco a desejar e fica aquela sensação de que até mesmo eu poderia desenhar os cenários e os personagens, com destaque para o principal, que mais parece uma versão melhorada de Xiao Xiao. O maior ponto negativo fica com um fundo totalmente preto, uma opção válida para se utilizar menos recursos e informar que o local se encontra escuro, mas ainda assim poderia receber um pouco de textura, não muito para não mesclar com as plataformas, é claro. Dito isso, nem tudo nesse aspecto é negativo. O desenvolvedor certamente deve ser parabenizado por, através de algo tão simples, conseguir dar um visual apropriado para cada nível, tornando-os únicos e garantir uma variedade grande de inimigos. Mas e quanto ao som? Os efeitos sonoros, na minha opinião, são o que tornam este jogo fantástico. A cada novo boom causado pelos disparos, o coração acelera um pouco e, juntando isso com a velocidade das ações, garante uma incrível dose de adrenalina. O que também pode ser dito das explosões, desmoronamentos e até mesmo dos saltos entre um inimigo e outro. Algo extremamente satisfatório e que se completa perfeitamente com a trilha sonora, composta por tunes 8-bits que causam nostalgia imediata e remetem perfeitamente ao cenário apresentado, como cavernas e o oceano. Já a dublagem, como devem imaginar, é nula, sendo a maior parte do cast composto por monstros, tendo apenas 2 exceções, o jogador e o vendedor, sendo este último o único NPC com falas, o que nos leva à história. Por alguma razão o jogo começa com você dormindo na praça, igual aquela famosa música Chiclete, e parece que ficar pensando nela fez mal, caso contrário não teria motivo para pular no poço, que leva à caverna e a uma catacumba e assim vai, sem sentido algum. Mas o que esperavam, né, de um jogo com botas que atiram? Bem, vou dizer o que se esperar. Um gameplay intenso, daqueles que caem como uma luva nos dizeres. Fácil de se aprender, difícil de dominar. Enquanto desce para a morte certa, ou um objetivo final o qual infelizmente não tive a capacidade de alcançar, o jogador deve se defender de diversas criaturas, desde gigantes caveiras flutuantes a pequenas e quase inofensivas minhocas. Aqui variedade é a chave. Cada monstro possui um padrão diferente de movimentação e determinado nível de vida, sem aquela frescura de cores representando versões mais fortes e com acréscimo de fraquezas e imunidades, tornando assim tudo mais dinâmico. Juntando isso ao cenário randomizado, porém até certo ponto previsível, e a variedade de armas e power-ups, temos um sólido roguelike. As munições adquiridas no decorrer da partida não alteram apenas a animação, como também o nível, poder de alcance, impacto e duração, sendo que este último pode ser ampliado permanentemente. Também é possível conseguir os previamente mencionados upgrades nas armas através das lojas, cujo câmbio é constituído pela troca de gemas vermelhas, as quais podem ser adquiridas através da destruição de certas partes do cenário e de monstros. E claro, também temos lugar para os gananciosos. Matar inimigos em sequência, sem encostar no chão, proporciona uma maior pontuação, passo necessário para se adquirir novos modos e cores, e maior remuneração, garantindo não apenas os dígitos necessários para aquele PV extra, como também uma chance de ficar chapado. Sim, uma overdose das vermelhinhas aumenta momentaneamente os status do personagem e incentiva o jogador a se arriscar mais em combos para manter o efeito desejado. O fator diversão é extremamente alto e as chances de replay inúmeras, porém os modos são poucos se comparado ao número excessivo de colorações,
e não influenciam muito no gameplay. O ideal seria encarar este jogo como um passatempo rápido, para aqueles minutos entre um vídeo e outro, o que me deixou pensando se eu realmente deveria recomendar pelo preço integral. E a resposta é sim. O jogo se encontra disponível para Steam e iOS por míseros R$6, um valor tão ínfimo que até aquele seu priminho banca com dinheiro da merenda. Certamente um must buy. Então é isso, galera. Se curtiu, deixe seu joinha, siga nosso canal e não deixe de ler a descrição do vídeo, onde você pode obter mais informações sobre o nosso blog www.mangaton.wordpress.com, um portal com diversas resenhas de quadrinhos, jogos indie e animações. Fui!